Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do curso da equipe Reddit em Brasil. Nessa aula vamos abordar um tema que é muito importante, que é a criação de word lists personalizadas. Então, muitas vezes a gente não dá importância para uma word list, mas é ela que vai fazer toda a diferença durante um teste. E a criação de uma word list personalizada, ela tem muito mais aderência aos ataques que vamos efetuar a um determinado ambiente. Então, se a gente tem o nome da empresa, temos o nome de algumas pessoas, a gente pode personalizar essa word list para que ela contenha algumas combinações relativas a esse grupo de pessoas e de nomes. Então, o que a gente vai começar a ver aqui? Vamos ver algumas ferramentas que possibilitem que a gente faça esse tipo de personalização para nossas listas de palavras. A primeira ferramenta que vamos conversar hoje é o CUP, o Common User Password Profiler. Então, qual que é a finalidade do CUP? No final, ele vai nos trazer uma word list, claro, mas ele tem uma particularidade que é a possibilidade de a gente entrar com alguns dados. Então, a gente pode informar ele alguns dados, ele vai nos fazer algumas perguntas, a gente informa a resposta para essas perguntas e ele no final da execução nos traz uma word list já pronta. Então vamos, ele não é nativo do Kali, a gente precisa instalar ele, então vamos abrir o nosso terminal. Vou apenas criar uma pastinha para manter os nossos arquivos dentro, aqui todos organizados, né? Então vamos entrar na nossa pasta apt-get install cup. São apenas 13 KB, então a instalação é bem rápida. Lembrando que, como a gente viu aqui, é necessário Python 3 para a execução da ferramenta. Temos a ferramenta instalada, então vamos verificar o menu de ajuda da ferramenta. Basicamente temos algumas opções aqui, o modo interativo que a gente vai passar. A opção menos A, onde ele vai nos trazer algumas word lists prontas já, mas para o que a gente precisa, que a personalização não se enquadra, mas a gente vai passar por esse item. E o menos W é a gente informando uma lista de palavras e que ele trate essas palavras, né? Então, vamos começar então pelo nosso modo interativo, então com a opção menos I. A ferramenta é simples assim, a gente digita cup e o menos I e ele já vai executar então o modo interativo, né? Então, aqui ele vai fazer as perguntas que a gente já conversou, então qual que é o seu primeiro nome, né? O primeiro nome da vítima no caso, né? Vamos colocar que o nome dela é João Silva. Um apelido de João, J. Silva. Que dia que João faz aniversário? Então, 8/8 de 1995. Lembrando que não temos nenhum traço, nada, né, como divisor da data, apenas ele informa que é apenas os números. Tem algum parceiro, né, a esposa, nesse caso, a esposa de João é a Maria. E a Maria, ela tem algum apelido que chamam ela? Ela é muito chamada de Má. E que dia nasceu a Maria? Vamos colocar que ela nasceu um dia depois de João. Então, 9/8 de 1995. Qual que é o nome dos filhos, então, de João ou de Maria? O filho de João se chama Tiago. Tem algum apelido? Ele é chamado de Ti. Quando que nasceu o Tiago, então? 1/1 de 2010. Pets. Aqui é uma particularidade que muitas pessoas utilizam sim o nome dos seus pets para as suas senhas. Então, nesse caso, o João e a Maria, eles têm uma cachorrinha chamada Luna. Vamos colocar que o nome do pet é Luna. Aonde trabalha o João, Maria, né? Então o alvo, né? Então ele trabalha na empresa Reddit Team Brasil. O próximo passo, ele nos pergunta se a gente quer adicionar algumas palavras-chave na word list. Sim, a gente pode estar incrementando a nossa word list.
e que ele fala que para cada palavra a gente vai separar por vírgula, né? No exemplo, hacker, choice, black. Então a gente vai informar então que outra palavra-chave para o nosso alvo a empresa dele também é chamada de IRTB, por exemplo. Então é uma abreviação, mas é. Ele torce para o time, né? A gente já fez um reconhecimento, um OSINT. Ele torce então para o time Santos. É natural que muitas pessoas utilizem também o nome de seus times preferidos. E ele mora na cidade de Curitiba. Vamos encerrar apenas com essas combinações. Você quer adicionar caracteres especiais no final das palavras? Sim. Você quer adicionar um número randômico no final das palavras? Sim. Você quer ativar o modo lit? O que é o modo lit? É aquele modo onde a gente substitui, por exemplo, a letra E pelo numeral 3, a letra I pelo numeral 1. E sim, eu gostaria. A execução foi feita. Com essas informações que a gente informou para a ferramenta, aqui ele diz que a gente salvou um dicionário chamado joão.txt contendo 65.518 palavras. Então esse foi o total de combinações que ele conseguiu gerar para a nossa word list personalizada. Vamos analisar então brevemente aqui, vamos dar um less em joão.txt. O arquivo que ele criou para nós, então a gente pode ver aqui que temos algumas combinações de números e caracteres especiais, combinações da letra J, que é o nosso alvo, né, João. Vamos descer mais adiante e ver algumas outras possíveis combinações. Aqui a gente pode ver o modo lit habilitado, né? Substituindo algumas letras por números. A gente pode ver aqui que está escrito Maria, mas né, na sequência inversa das palavras, o A sendo trocado pelo 4, o I sendo trocado pelo 1. Então basicamente esse é o que ele vai fazer, que gerou as nossas combinações necessárias. Vamos sair. A primeira execução dele então foi o modo interativo. Vamos olhar o nosso diretório, temos apenas o joão.txt que acabou de ser gerado. Se a gente voltar para o menu de ajuda da ferramenta, o próximo que a gente vai ver então é a opção "A", que ele já tem uma lista, né, já pronta, que ele vai baixar para a gente, contendo alguns usuários e senhas padrões que são muito utilizados. Então vamos "A". Ele já inicia o download da word list que ele conhece, né, que ele tem cadastrado. Vamos olhar o nosso diretório novamente. A gente pode ver então que ele baixou uma lista de senhas e de nomes, que é os usuários, que são nomes de usuários e senhas que são comumente utilizadas. Vamos analisar rapidamente aqui a lista de senhas, né? A gente pode ver que 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mas não é o foco da nossa aula. A nossa aula a gente precisa gerar word lists personalizadas, né? Então não uma word list comum. Se a gente precisa de uma word list comum, a gente pode procurar a Seclist, por exemplo, uma muito famosa, ou a Rockwell, que é acho que a mais famosa word list disponível aí na internet. E por final, vamos voltar aqui, então a gente vai fazer uma word list personalizada e vamos falar para ele trabalhar em cima dessa word list. Então vamos lá. Eu vou criar um arquivo, nano pessoal.txt. Dentro vamos colocar a palavra então João. O nosso alvo é o João, então vamos apenas colocar a palavra João. Ctrl X, Y. A gente pode cadastrar várias outras palavras, mas para essa aula a gente vai só exemplificar com o João para ficar mais fácil a visualização na saída do arquivo. Salvamos o arquivo, cat em pessoal, para a gente ver o conteúdo, apenas a palavra João, cup-w, a opção que a gente vai utilizar, a última opção que a gente vai utilizar agora,
e vamos então informar pessoal.txt. Ele já lê o nosso arquivo e pergunta se a gente quer concatenar a todas as palavras da word list. A gente pode dizer que sim. Você gostaria de adicionar então caracteres especiais ao final das palavras? A gente vai responder que sim. Vamos incrementar a nossa lista, né? Gostaria de adicionar números randômicos ao final das palavras? Também. O modo lit, que a gente já conversou, também gostaria. E que a gente pode ver então que com uma palavra no nosso dicionário, apenas a palavra João, ele conseguiu gerar 1030 combinações, né? São 1030 palavras que foram salvas no dicionário pessoal.txt.cup. Então aqui a gente pode ver, ó, as combinações que ele fez com a palavra João, João 52, né, que a gente estaria simulando um ano de nascimento, já que a gente não pode ocorrer de a gente não saber o nome do nosso alvo. Algumas combinações também de caracteres especiais ao final da palavra. Vamos buscar aqui um exemplo do modo lit também para vocês. Que a gente pode ver então ele substituiu a letra O pelo numeral 0, a letra A pelo numeral 4, né, e adicionou alguns caracteres aqui. Então essa foi a ferramenta Cup, né, a primeira ferramenta que a gente vai mostrar sobre personalização de word lists. Vamos encerrar por aqui e nos vemos na próxima aula. Até breve.